Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica e Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da palavra do Eterno. Graça e paz, pastor Fabiano Consoli. Bom dia. Graça e paz. Bom dia, pastor Cristiano. Bom dia, pastor Juan. Que Deus possa estar abençoando você que está nos ouvindo através da Rádio Sudoeste, através do Facebook, canal do YouTube. Que Deus possa abençoar você e a sua família nessa manhã. Pastor Juan, graça e paz, meu amado, bom dia. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor Fabiano. É bom estar com você e saber que Deus, nessa manhã, vai utilizar esse tempo para ministrar sobre a tua vida, sobre a nossa vida e nos trazer aquilo que, através da sua palavra, é a transformação, é a edificação. Amém? Queremos compartilhar uma palavra nessa manhã no texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 24, 25. Temos vivido dias em que, falando nos últimos programas, falamos sobre o papel da igreja, o papel das instituições nos últimos tempos, né? E os desafios de se manter firme naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que é o propósito de ser a igreja relevante, a igreja comprometida com Cristo. E esse texto, versículo 24, 25, fala assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essas coisas, imitando essa conduta e caindo em armadilhas mortais. Então, nesse tempo onde facilmente as pessoas são influenciadas, as pessoas perderam a capacidade de refletir. Às vezes, facilmente elas são conduzidas a algumas questões, são discipuladas, às vezes de maneiras equivocadas, são conduzidas e nem param para refletir, nem param para fazer essa autoanálise. E aí o texto diz, de Provérbios, não se associe com quem vive de mau humor. Eu não sei vocês, pastores, mas quando a gente chega num ambiente onde está tomado de mau humor, está tomado de algumas práticas, se você não tiver devidamente o cuidado, você acaba entrando naquele clima e, sem perceber, aquilo vai te contagiando. Não é isso, pastor Fabiano? É assim, é como se você pingasse uma gota de detergente numa água limpa. Pode ser um galão de 20 litros, mas aquilo ali vai contagiando e saboreando a água com aquele gosto. Da mesma maneira, as pessoas, elas conseguem tirar aquilo que é a essência, muitas das vezes, do espírito e colocar o veneno, né? Colocar isso que é a mágoa do coração e expressar. E acaba que você começa a dar ouvido a essas coisas, você acaba parando e associando e fazendo algumas comparações. E isso vivendo essas influências. Começa a viver essa influência, ela consegue. E isso se torna um dardo inflamado do maligno que ele começa a penetrar e você começa a se deixar envolver por isso, se você não tiver uma atenção, e daqui a pouco o diabo começa a minar isso dentro de você, tá vendo? Isso é uma realidade. Ferindo aquela convicção e aquela certeza. A gente vê isso nas redes sociais, né? Facebook hoje, algumas expressões ali, eles geram esse tipo de sentimento, as pessoas estão destilando, né? A gente passou essa fase de destilar o veneno. Mas eu ainda acredito, pastor Juan, que ainda que Deus coloque alguém em uma situação como essa, né, não é o mau humor, talvez, deveras que hoje em dia as pessoas estão com tolerância zero. Antigamente se falava de pavio curto. Sim. Hoje não se tem pavio, meu irmão. Isso é uma verdade. Quando a gente trata dessa forma, são duas questões que nós precisamos rever. Primeiro, um João gritando no meio da rua, raça de víboras, né? Questionando algumas ações. Poderiam olhar para ele e achar ele uma pessoa, né, de mau humor. Ó, João, está de mau humor. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê esse mesmo João dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vê um João que sabe que a cabeça dele vai para uma bandeja. Em toda questão de evangelho, não negocia de evangelho e reino, o importante é saber de que maneira, o pastor Fábio fala muito sobre isso, eu me comporto diante dessa ação.
quando a gente chega em um local e algumas situações estão acontecendo, quando a gente vê na rede social algumas expressões de sentimento, sabe, se eu sou luz ou trevas, pô. A Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se for mal, grandes são as trevas. Você, naquele contexto, vai ser o influenciador da alegria, né, num ambiente totalmente conturbado, ou vai ser parte daquilo que é influência, né? A gente tem aquele texto de Atos, capítulo 14, sempre gosto de citar esse texto, porque o povo viu o apóstolo Paulo curando aquele rapaz, levantando aquele paralítico, aquilo pelo poder de Deus, o povo viu, de forma que o povo, inclusive, ficou sem adjetivos. Não sabia se chamava ele de semideus, e de repente chegam alguns homens infiltrados, minando, dizendo que Paulo era assim, alguém que estava deturpando a lei dos judeus, e de repente aquele povo, no mesmo momento que estava se alegrando, trazendo ali vários adjetivos sobre Paulo, de repente agora está apedrejando Paulo e arrastando ele para fora da cidade como morto. Então, essa capacidade de discernir e não trocar aquilo que você está vivendo, aquilo que é uma convicção em Deus, por algumas influências. Tem pessoas que mudam de opinião só pelo que leu e nem sequer se dão o trabalho de saber a fonte. Sai da igreja, some, montam para si uma concepção sem investigar se aquilo ali de fato é verídico. O Davi, no Salmos 26, versículo 5, ele vai dizer o seguinte, 26, 5, detesto o ajuntamento de malfeitores e não me assento para comer com ímpios. Detesto. Malfeitores, aqueles que causam mal. E aí é importante ressaltar aqui que não está falando de gente que não é crente. Porque é muito comum no contexto atual você achar pessoas que frequentam reuniões, que cantam louvores, choram em cultos, mas ainda assim destilam o mal, causam malefícios o tempo todo. E se você não se posiciona, você permite que aquilo ali se prolifere cada vez mais. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, né, capítulo 5, a partir do versículo 9, ele diz: já disse a vocês, e vou dizer novamente por carta, que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo isso, que vocês não devem se associar com qualquer que, se dizendo irmãos, sejam imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras, ladrões e malfeitores. Com tais pessoas, vocês não devem nem se assentar para comer. O que a gente percebe, pastor, hoje é a facilidade de se influenciar, se deixar ser influenciado. E isso é uma realidade hoje que a gente vive principalmente dentro daquilo de não averiguar. Você percebe que quando Davi vai para a caverna de Adulão, a sociedade fala que se ajunta junto com ele são os depressivos, endividados, descontentes, homens descontentes, problemáticos. Você vai ver ali quando Jefté, aquele que era um filho de uma prostituta, ele sai de Gileade e ele desce, e ali se junta um bando de vadios com ele, mas na realidade são grandes homens, muitas das vezes pré-julgados pela sociedade. Você vai ver Gideão, homem que muitas das vezes quando o anjo se apresenta para ele como um jovem, fala assim: o Senhor é contigo, pô, você é comigo? Estava mal-humorado. Se Deus verdadeiramente é comigo, por que eu estou malhando trigo aqui? Eu não poderia estar num celeiro? Então ele faz uma comparação, Deus fala com ele: pega esse mau humor que você tem, esse senso de injustiça, e vai reivindicar o que eu estou dando para vocês. Mas eu sou o menor. Tem tantos outros por aí, o senhor veio logo procurar o menor da tribo de Manassés? Tem Judá. Não, é você mesmo. Porque eu tive diante de todos eles e não tiveram a disposição e a capacidade. Então muitas das vezes esse mau humor que a gente fala, às vezes é uma, que eu posso falar, uma insatisfação interna,
que a gente acaba transformando ela, você que está nos ouvindo, de maneira errada. Aonde a Bíblia diz que Jesus fala, se quiseres falar comigo, entre no quarto, fecha a porta, e ali em secreto tu falarás e eu vou responder. Então Deus está falando, entra dentro do teu coração, abra ele e dá endereço o que está acontecendo. Então esse sentimento, muitas das vezes, essa expressão, eu gosto muito, o pastor Cristiano fala, que quando você é confrontado, você revela verdadeiramente quem você é. No confronto, a gente mostra verdadeiramente a nossa identidade. Porque quando está tudo bem, é fácil. Agora, quando a coisa aperta e o líder confronta você, você logo, não, mas não é assim. É assim sim. Jesus disse que é 2 palavras, filho. Sim ou não. Ou está bem ou está errado, ou está ruim. Acabou. O que passar disso é maligno. Não é isso, pastor? Eu acho interessante é o seguinte, uma expressão sábia para esse momento. O mal que há no outro encontra você o quê? Antídoto ou veneno? Porque se o mal do outro encontra veneno em você, é o mal com o mal e vai se revelar o mal. Agora, se o mal vem, seja o mau humor crônico, o que for, encontra em você o antídoto, a cura, aí é positivo o negócio. E aí o que a gente tem como mensagem nesse momento, né, pastores, é que a gente não vai conseguir se livrar, caminhar na atual sociedade sem passar por esse tipo de pessoa. Mas é haver um posicionamento. É você se colocar no lugar de uma convicção que se torne incapaz de ser abalada por qualquer tipo dessa situação. É você entender que você precisa ser parte de mudança e não uma parte daquilo que é influenciado para o mal. É o que o pastor falou. Se aquilo que vem do mal encontra mal, só matizou a coisa, só aumentou ainda a maldade. Mas se encontra o bem, aquilo que chega em você para e é resolvido ou aumenta, ganha proporções, né? Então, é desse tipo. Por isso que Paulo está sendo categórico. Eu já estou falando com vocês, mas não a respeito dos imorais desse mundo, porque senão vocês teriam que se mudar. E daqui para frente, seria uma utopia imaginar que a gente só vai estar cercado de pessoas boas, que pensam como a gente, que concordam com tudo, que não aprontam nada. Jesus andou com Judas e traiu, diz que ele foi tomado pelo diabo. Pedro, que havia também caminhado mediante a pressão, nega, mas o fato é que a gente precisa assumir um posicionamento firme, decisivo, convicto e capaz de promover influências daquilo que é o reino, daquilo que é a verdade, sem ser abalado e sem ser contagiado, né? Então, que você entenda isso nessa manhã, que quando chegar algumas coisas, primeiro, conheça a fonte. Segundo, não permita isso encontrar morada em você, talvez extraindo de você aquilo que é o mal. Que você seja uma fonte onde gere cura, que você gere resposta, como Números 21, né? As serpentes vieram e ali produziram grande mortandade no meio dos israelitas por causa da murmuração que eles haviam feito. E o Senhor ali fala para Moisés erguer um madeiro e colocar uma serpente de bronze, e quando eles olharem para a serpente, aquele veneno seria destilado, perderia aquilo que é sua força. E hoje você tem que olhar para Jesus, porque Jesus é aquele que vai tirar todo o mal, vai destilar todo o veneno que há dentro de você. Deus abençoe, estamos chegando no final de mais um programa. Nós desejamos isso e declaramos isso sobre a tua vida, que Deus possa ser o remédio necessário na sua casa. Se você está de mau humor, adore, louve ao Senhor, glorifique o nome dEle. Você, esposa de mau humor, tira a roupa de neoprene, dá um carinho no marido, faz ali aquele bolo de chocolate, prepara um cafezinho, né? Esse é o tempo de vivermos avivamento. Amém. Que Deus te abençoe e entenda isso. A nossa chamada principal é sermos relevantes e instrumentos de mudança. Que assim seja sobre você, em nome de Jesus.